Será que o acordo protocolado pela CBF na última sexta-feira servirá para manter Edinaldo Rodrigues no poder da CBF até 2026? A gente vai responder isso nesse vídeo, mas antes eu gostaria de pedir para vocês nos ajudarem a crescer também nessa rede social aqui no YouTube, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, curtindo o vídeo e compartilhando o vídeo com os seus colegas. Ajudem a gente a crescer também aqui no YouTube. Bom, para responder essa pergunta, eu preciso trazer o histórico do problema da presidência da STF, que leva aí mais de 7 anos, começou lá em 2017, todo esse emblema. Nesse ano de 2017, a CBF convocou uma assembleia, mas não chamou os clubes de futebol, somente as federações. E ali mudou a regra de jogo, a regra das eleições do presidente, do vice-presidente, dos diretores da CBF. Estabeleceu que as federações sempre votariam com peso 3, peso maior. Os clubes da Série A com peso 2 e os clubes da Série B com peso 1. O Ministério Público do Rio de Janeiro viu isso. Para você que não sabe, a CBF ela fica no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro viu isso e falou: olha, o futebol tem um grande interesse social por detrás disso. Eu sou fiscal da ordem jurídica, eu represento a sociedade e eu não concordo com o que fez a CBF. Isso por quê? O artigo 22, parágrafo 2º da Lei Pelé estabelece que, para definir as regras do jogo, tem que chamar os clubes de futebol também. A CBF não fez isso. Além disso, essa história de peso 3 para a federação, peso 2 para a Série A, peso 1 para a Série B, essa história de pesos nos votos, ela só serve para perpetuar no poder aqueles que lá sempre estiveram. Por quê? Porque as federações têm mais poder, estão mais junto com a CBF e sempre votam na sua totalidade, com um peso maior naqueles que lá estão e querem se perpetuar no poder. Tanto assim que a última eleição que teve 2 candidatos foi em 1986. Isso disse o Ministério Público do Rio de Janeiro em uma ação civil pública que ajuizou lá em 2017, pedindo para anular essa nova regra e para anular qualquer eleição que fosse feita com essa nova regra lá de 2017. Em 2018, antes dessa ação ser julgada, foi eleito Rogério Caboclo, presidente da CBF. Em 2019 ele tomou posse e em 2021 a ação foi julgada e ela foi julgada procedente. O juiz concordou com o MP no sentido de anular as eleições feitas com base naquela regra de 2017, portanto, destituir o Rogério Caboclo do poder e determinar que fosse feita uma nova regra, novas eleições e não houvesse essa história de peso de voto como foi feito lá em 2017. E, para tanto, nomeou 2 interventores, o presidente do Flamengo, clube de maior torcida, e o presidente da Federação Paulista, que é a federação maior que nós temos no futebol brasileiro. Dessa sentença, apelaram aqueles que perderam, a CBF, Rogério Caboclo, Federação Mineira, todos que estavam ali envolvidas no processo, e alguns deles nem eram partes, mas eram interessados e também apelaram, também recorreram dessa decisão. Até que fosse julgado o recurso, espertamente, o Ministério Público do Rio de Janeiro chamou a CBF e falou: olha, eu sei que você recorreu lá, mas vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um TAC que você estabelece, que a gente estabelece que você irá cumprir a sentença, ou seja, irá fazer uma nova eleição e irá estabelecer novas regras, chamando todos os clubes para participarem, e nessas regras não tem aquela história de peso 3 para as federações, não. Faz a regra direitinho, pode até colocar um peso ou outro, mas as federações não podem ter um peso maior do que os clubes, pelo menos os clubes da Série A. Foi isso que foi feito lá em 2022, 7 de março de 2022, a CBF assinou esse TAC com o Ministério Público do Rio de Janeiro. E houve novas eleições, sendo escolhido como eleito o Edinaldo Rodrigues, o atual presidente da CBF. E, pasme, estabeleceram novas regras. Quais foram as novas regras? Peso 3 para a federação, peso 2 para clubes da Série A e peso 1 para clubes da Série B. Mas, dessa vez, aprovaram essas regras tanto as federações como os clubes da Série A e da Série B participaram da Assembleia e definiram essas regras e aceitaram essas regras. Muito bem, essas regras foram feitas lá em 2022 e o recurso, vocês vão lembrar, estava pendente lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Por quê? A sentença havia anulado e determinado novas eleições e novas regras, o que havia sido feito. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 2023, lá no finalzinho de 2023, disse assim: olha, o Ministério Público não tem nada que intervir na autonomia
das federações, na autonomia da CBF. A CBF é autônoma e não cabe nem ao Poder Judiciário e nem ao Ministério Público estabelecer qualquer tipo de intervenção. Aliás, o Ministério Público nem poderia ter juizado a ação, nem poderia ter celebrado o TAC, o acordo com a CBF. Por quê? Porque não há aqui um interesse social relevante, não é um interesse difuso, não é um interesse coletivo, e não há aqui relação de consumo, como o Ministério Público alegou na ação. Não há relação de consumo entre a CBF e os torcedores. Logo, anulou o TAC do Ministério Público, extinguiu o processo, ou seja, cassou a decisão de primeira instância e também determinou um interventor por 30 dias para fazer novas eleições da CBF. E esse interventor seria o presidente do STJD. Isso foi em dezembro de 2023. No mesmo mês, um partido político ajuizou a ADI 7580 no STF, pedindo para que o STF declarasse inconstitucional essa forma de interpretar de qualquer outro tribunal, inclusive do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, o Poder Judiciário não pode intervir, de fato, na autonomia da CBF em matérias chamadas interna corporis. Mas o Ministério Público tem sim interesse para legitimar e o Poder Judiciário pode sim julgar alguns casos, desde que não sejam matérias interna corporis da CBF. Isso pediu o partido político ao STF. Poucos dias depois de ajuizada essa ação, no dia 4 de janeiro de 2024, o ministro Gilmar Mendes suspendeu toda e qualquer decisão, inclusive a do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reconhecesse a ilegitimidade do Ministério Público para atuar nesses casos e, principalmente, decisões que nomeassem interventores da CBF, que isso feriria a autonomia e mais, poderia prejudicar o Brasil nas competições internacionais, notadamente as Olimpíadas que aconteceram no ano anterior, que aconteceriam ali logo depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, que foi, como a gente disse, em janeiro de 24. Em outubro de 24, começaram a julgar o mérito dessa DI 7580. O plenário do STF começou a julgar, mas só um ministro votou. Adivinha quem? O relator Gilmar Mendes. E ele votou para que, de fato, o Poder Judiciário não pudesse intervir em matéria interna corpus, por exemplo, nomeando um interventor, mas, ou definindo ali as regras do impedimento. Mas cabe ao Judiciário julgar ações, sim, quando houver descumprimento pela CBF, da Constituição e da lei ou das leis. Isso entendeu o ministro Gilmar Mendes, e ele também disse que o Ministério Público deve sim intervir nesses casos, há sim relação de consumo, há sim interesse social, há um interesse cultural que é o futebol. Mas o caso não acabou ainda, porque o ministro Flávio Dino pediu a sua primeira vista como ministro do STF, lá em outubro do ano passado, e o caso se suspendeu. Não mais julgaram esse caso no ano passado. Acontece que, na última sexta-feira, a CBF, junto com a Federação Mineira, com alguns dirigentes, com o Rogério Caboclo, aqueles que perderam a ação lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, peticionaram nessa ADI e determinaram que, entre eles, haveria o reconhecimento da eleição de Edinaldo Rodrigues para a CBF. O mandato dele termina em 2026. E eles juntaram esse acordo. Nós estamos de acordo aqui em Edinaldo seguir até 2026. Esse acordo serve para alguma coisa nesse processo? Evidentemente que não. Nós estamos falando de uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse acordo não serve de absolutamente nada nessa ação. Ora, a ação é de índole objetiva. Pouco importa os acordos feitos. Aliás, se o partido político desistir da ação, ela ainda assim pode ser julgada pelo STF. Por quê? Porque existe um interesse social relevante. O STF já foi provocado e deve dizer alguma coisa a respeito disso. A gente precisa esperar. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: independentemente do que decidir o STF nessa ADI, certamente vai ser feita uma tese para ser aplicada em todos os tribunais. E a tese que for aplicada deve ser aplicada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A gente precisa esperar. Mas, por exemplo, se seguir o que o relator propôs, o ministro Gilmar Mendes, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai precisar acatar essa decisão, ou seja, vai precisar proferir outra decisão, levando em consideração que o Ministério Público é sim parte legítima nessa história. Nós precisamos aguardar, mas fato é que esse acordo em nada muda o trâmite da ADI 7580 e também não vai poder mudar lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque a decisão lá está suspensa por liminar do ministro Gilmar Mendes, que somente cairá
ou se manterá depois do final do julgamento da ADI. Por óbvio, nós vamos noticiar para vocês aqui em todas as redes sociais. Não deixem de conferir. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe com seu amigo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Ajude a gente também a crescer aqui nessa rede social. Até a próxima!